Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8, verso 1. João capítulo 8, verso 1. O texto diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, ele estava ensinando no templo. Jesus tinha uma mensagem. E se você perceber a história de Jesus, os momentos de ministração dele, ele era perseguido por um grupo de pessoas, religiosos, fariseus. Existia um grupo de pessoas, os escribas, ficavam perseguindo ele porque a mensagem de Jesus destoava daquilo que eles acreditavam. A mensagem de Jesus não estava muito alinhada com aquilo que eles estavam acostumados a ouvir, a estudar e a ensinar. E uma multidão seguia Jesus. Por que essa multidão seguia Jesus se haviam vários líderes religiosos naquela época? É porque a mensagem de Jesus era uma mensagem que removia o peso, removia a carga das costas das pessoas. Era uma mensagem que removia a acusação. Era uma mensagem que removia as maldições. Era uma mensagem que removia o pecado. E as pessoas queriam ouvir porque a mensagem de Jesus trazia esperança. As pessoas queriam ouvir Jesus porque a mensagem dele as enchia de entusiasmo. Uau! Deus me ama! Que mensagem é essa? Porque eles estavam acostumados com a mensagem de acusação. De um dedo acusador apontando para eles. Você. Jesus ensinava e uma multidão seguia, porque a mensagem dele era atrativa, era agradável. A mensagem do Evangelho é agradável. A mensagem do Evangelho traz alegria. A mensagem do Evangelho traz leveza. A mensagem do Evangelho traz esperança. Se não trouxer, não é o Evangelho.
Uma mensagem que traz culpa, que traz peso, não é a mensagem do Evangelho. O ensino de Jesus trazia salvação. Pensa um povo que estava sob acusação. Pensa uma terra que estava sobre uma maldição. E de repente vem alguém com uma mensagem dizendo: Deus me enviou. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Chega alguém com uma mensagem diferente, trazendo esperança para uma nação. Mas ao mesmo tempo que ele era uma esperança e uma mensagem agradável para a multidão, ele era uma ameaça para os doutores da lei, os estudiosos da Bíblia, os cabeções. Eles não gostavam de Jesus. Primeiro que eles achavam que Jesus era um concorrente. Como assim? Antes todo mundo vinha até nós, agora é Jesus para lá, é Jesus para cá. Nunca teve uma multidão atrás de mim, agora fica essa multidão atrás desse Jesus de Nazaré. Isso enciumava. Então eles ficavam procurando defeito em Jesus. A gente tem que pegar ele em algum erro. Nós precisamos pegar ele assim de um jeito. Ele tem que falar alguma besteira para a gente pegar ele. Pensa, por muito tempo e por muitos anos e por várias gerações, o sacerdote, ele ficava praticamente o dia inteiro lá e ninguém aparecia para falar: olha, fui curado. De repente aparece um tal de Jesus de Nazaré. E Jesus falava: olha, você foi curado? Vai lá no sacerdote, se apresente a ele para comprovar a sua cura. Porque os sacerdotes eram uma espécie de médico também naquela época. Eles que diziam se a pessoa teria lepra, se não tinha, se tinha que sair da cidade, se não ia. E de repente os sacerdotes começaram a ver uma fila formando. Eu era leproso, olha do jeito que eu estou. Aí o sacerdote olhava: realmente você está curado. Quem te curou? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E próximo: olha, eu era cego e estou enxergando. Quem foi que te curou? Jesus de Nazaré. E aí o sorriso começou a desaparecer no rosto desses religiosos. Como assim? Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Eu que sou sacerdote, eu que sou estudioso da Bíblia, eu que sou o santo, eu que sou aquela figura. Como Jesus de Nazaré. E eles começaram a ficar indignados e começaram a cercar Jesus. Esse é somente um episódio que eles tentaram cercar Jesus para pegar alguma situação. Somente um. Tem vários. Essa era uma mensagem de ameaça. A mensagem de Jesus ameaçava os doutores da lei. A mensagem de Jesus era uma heresia diante dos guardadores, diante dos zelosos da lei. Nesse texto é citado dois tipos de pessoas que rejeitavam a mensagem de Jesus, que não aceitavam a mensagem de Jesus. O primeiro deles eram os escribas, doutores, mestres. Eles não eram qualquer pessoa, eles eram entendidos. Era eles que discutiam sobre as escrituras, sobre a lei. Era eles que raciocinavam
Eles eram especializados no estudo e na explicação da lei. Se você quisesse, naquela época, ouvir a palavra de Deus, ouvir alguma coisa a respeito de Deus, você iria estar diante de um escriba. Eles eram bem-sucedidos e tinham grande influência diante do povo. Eles tinham grande influência e eram considerados pelo povo. De repente o povo para de seguir eles. Eles acharam bom, não acharam? Eles acharam interessante. O segundo tipo de pessoa que é descrito nesse texto eram os fariseus, religiosos aparentes. Aquela imagem de santidade, você olha por fora assim, gosta de falar que está jejuando, gosta de orar para as pessoas ficarem olhando, gostam de chamar atenção. Eu sou o cara, vocês estão me vendo, ó, eu aqui, ó, eu tenho um negócio diferente aqui que o outro não tem. Esse é o fariseu. Eles iam para a esquina da praça para ficar orando lá, aleluia, oh glória, para que todos pudessem ver o quanto eles eram religiosos, santos. Eles tinham que ler, mas eles não liam no quarto deles, eles iam para algum lugar. As pessoas têm que me ver fazendo algo, as pessoas têm que observar. Nós temos fariseus nos dias de hoje? Temos. Aquelas pessoas que querem parecer mais santas. Elas precisam demonstrar algo a mais, um diferencial. Elas não podem ser naturais, normais, não. Eu tenho que impostar a voz, eu tenho que ter alguma coisa diferente. Esses eram opositores ferrenhos ao cristianismo, porque Jesus não era religioso. Tudo que eles eram, Jesus era o contrário. Jesus era tranquilo. Não tem que ficar virando o olho, se entortando todo. Não, Jesus era tranquilo. Eles não, Jesus não queria aparecer, eles estavam querendo aparecer o tempo todo. Eles eram fanáticos e hipócritas, que manipulavam as leis para o seu próprio interesse, para a sua própria imagem. Eles foram acusados por Jesus de viver uma religiosidade de aparência. Você só tem casca, meu filho. É só embalagem. Por dentro, olha só o que Jesus fala sobre esse grupo de pessoas em Mateus 23, verso 27. Olha só. Que interessante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus era bravo. Você já imaginou Jesus falando isso diante desses caras? Eles eram respeitados, eles eram pessoas de nome, eles eram pessoas de autoridade naquela época. Você acha que Jesus falou com eles assim: hipócritas, vocês são como sepulcro caiado? Você acha que Jesus falou nessa tonalidade de voz? Hipócritas! Todo mundo ouvindo. Olha o que Jesus está falando e com quem que ele está falando. Os doutores da lei, aqueles que achavam que eram santos demais, entendidos demais de Deus,
De forma alguma eles achariam que estavam errados. De forma alguma eles achariam que a mensagem deles não era a mensagem correta. Afinal, a vida inteira estudando, como de repente alguém vem aqui. E o pior, esse cara só tem 30 anos de idade. Eu estou aqui na estrada há 50 anos e ele acha que sabe mais do que eu. Só que eles não entendiam a mensagem que Jesus estava enviando, entregando. Gálatas capítulo 3, verso 10. Eles eram guardadores da lei. Apóstolo Paulo diz em Gálatas: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos estão debaixo de maldição. Mas eles reconhecerem isso? Não. Nós não estamos debaixo de maldição. Nós somos a voz de Deus nessa geração. Nós somos a voz de Deus aqui nesse planeta, nesse mundo. A mensagem de Jesus era muito pesada para essas pessoas. Era uma pancada. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Maldito aquele que não cumprir todas as coisas que estão no livro da lei. Pensa que mensagem pesada. Minha família toda era sacerdote, ensinou isso a vida inteira. Eu aprendi, estou ensinando. Agora o cara vem falar que o que eu ensino é uma maldição. Crucifica-o. Prega esse homem na cruz, esse herege. Ele está falando das tábuas da lei. Ele está falando da lei que Deus deu para Moisés. Como assim? A lei é santa. A lei é justa. E ela é santa. E ela é justa. Mas ela não pode te fazer santo. E ela não pode te fazer justa. Jesus é santo e Jesus é justo. E Ele pode te fazer santo e Ele pode te fazer justo. Isso eles não entendiam. Isso eles não entendiam. Não entrava na cachola deles. Não entrava na cabeça deles. A lei, ela é pura, mas ela não te faz puro. A lei é santa, mas ela não te faz santo. Ela é justa, mas não te faz justiça diante de Deus. E Jesus se apresentava como resposta, como o único caminho. Jesus se apresentava como a única via para você ter acesso a Deus, para você se chegar ao Pai. E aí eles armam uma situação. Eles não pegavam Jesus sozinho, não. Eles esperavam Jesus estar diante de uma multidão. Toda vez era assim. Deixa juntar a gente e a gente pega esse cara. Porque se a gente envergonhar ele diante da multidão, esse povo para de seguir ele. Vamos fazer esse homem falar besteira. Vamos fazer esse homem falar bobagem. Toda a população, apesar de gostar da mensagem de Jesus, mas eles viviam debaixo da lei. Eles cumpriam os 10 mandamentos. Eles procuravam cumprir os 10 mandamentos. Eram judeus. Eles realmente concordavam na maior parte com os fariseus. Tranquilamente. Seguiam Jesus porque a mensagem era agradável. Curava pessoas. Então eles falaram, olha, se a gente pegar, porque todo judeu é zeloso, se a gente pegar esse cara falando uma besteira contra a lei,
a gente detona ele. A gente acaba com a raça de Jesus. Então eles pegam uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério e leva para frente de Jesus. Jesus pregando, gente, Jesus ensinando. E eles vêm arrastando uma mulher para o meio, porque com certeza ela não foi numa boa, né? Arrastaram ela, vamos lá, vamos lá. E colocaram de frente para Jesus. Armaram toda uma situação. E disseram para Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, Jesus. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Você, o que você diz? Olha a pegadinha. Olha a arapuca, a armadilha montada para pegar Jesus. A lei de Moisés, Jesus diz que ela tem que ser apedrejada. Ela foi pega no ato. Esses homens não estavam preocupados com a lei de Moisés. Esses homens não estavam preocupados com aquela mulher. Eles só queriam pegar Jesus de jeito. E Jesus, se ele diz apedreja, ele estaria contradizendo toda a mensagem que ele pregou desde o início do ministério dele. Toda. Porque a mensagem dele não era essa. Então ele não podia falar, olha, não apedreja ela não, amor, tem amor pelo próximo, você precisa amar essa mulher, você precisa perdoar. Essa não era a mensagem que ele podia falar. Ele não podia ir contra o que ele tinha ensinado. Então ele não podia falar, não, apedreja. Ele ia contra a graça. Se Jesus dissesse, olha, não apedreja não jogue pedra nela. Eles iriam virar para Jesus e falar, quebrou a lei. Povo, vocês estão observando, o Jesus que vocês seguem acabou de quebrar a lei. Ele não pode ser o Messias, porque ele quebrou a lei. A lei que Deus deu para Moisés entregar ao nosso povo, Jesus acaba de quebrar. Só que Jesus, ele fica abaixado, escrevendo no chão. O texto diz que ele estava escrevendo no chão. E o povo lá falando, e aí Jesus, diga aí. Eu acho que ele não tem resposta não. Jesus, apedreja ou não apedreja? A lei diz, qual a sua opinião? Nos esclareça a respeito disso, Jesus. E Jesus escrevendo no chão. O que é legal dessa história, o que é interessante nessa história, que quando você vê Jesus escrevendo no chão ali, como a Bíblia diz, naquela região onde eles estavam próximo do templo, é uma região em que não tem terra. Quem já foi em Israel sabe o que eu estou falando. É só pedra, pedra, pedra. Então Jesus estava passando o dedo na pedra. Na pedra. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês querem falar de lei comigo? Eu sou o próprio autor da lei. Eu escrevi com o meu próprio dedo os 10 mandamentos. Vocês querem realmente discutir comigo a respeito de lei? 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram escritos em pedra por Deus. Em pedra. Jesus está escrevendo ali no chão em pedra.
E o que estava sendo colocado em xeque? A lei de Moisés, que foi escrita por Deus, estava sendo questionada diante de Jesus. Jesus não fala nada, ele só escreve. Até que ele se levanta e ele diz: olha, aquele de vocês, alguém de vocês que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E ele volta a escrever. Pela segunda vez ele volta a escrever na pedra. Pela segunda vez. Quantas vezes o 10 mandamentos foi escrito? 2. A primeira, Moisés desce, quando vê o bezerro de ouro, ele fica irado e ele quebra os 10 mandamentos. Ele joga na rocha e quebra. E pela segunda vez ele sobe no monte, Deus dá novamente, escreve pela segunda vez os 10 mandamentos na pedra. Jesus, nesse episódio, ele escreve no chão 2 vezes. 2 vezes. Mas quando ele diz: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, veja, ele não contradizeu, ele não foi contra o que ele havia pregado, ensinado. E ele não quebra a lei. Ele usa a lei contra eles. Ei, você quer usar a lei contra mim? Então eu vou usar ela contra você. Aquele que não tiver pecado, e a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Jesus pega a lei e fala: ei, você que cumpriu a lei inteira e você não errou em nada diante dela, você é justo, então atire pedra nessa mulher. É isso que a religião faz. Ela te acusa, ela te coloca peso, ela atrai um peso que você não pode carregar, e as pessoas não suportam isso. Mas olha, uma coisa, por mais que a vida, por mais que a religião, por mais que os religiosos coloquem peso em você, de alguma forma, tudo que eles estão fazendo, em algum momento, vai te colocar diante da graça, vai te colocar diante de Jesus, e você vai conhecer uma mensagem que liberta. Veja que mensagem pesada. Adulterou, morre. Essa era a crença daquele povo. E Jesus trazia uma nova mensagem. Somente um justo poderia apedrejar aquela mulher. Somente uma pessoa justa poderia apedrejar aquela mulher. Jesus era justo, mas ele não apedrejou. Eles queriam, os religiosos, mas não puderam. Não conseguiram, diante da mensagem que estava sendo anunciada. Porque até nesse episódio Jesus estava pregando. Jesus estava entregando a sua mensagem. Então Jesus, pela segunda vez abaixo, escreve. Depois ele se levanta e ele diz para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que te condenavam? Porque todos saíram, o texto diz, do mais velho até o mais novo, de um a um foram indo embora e deixando aquela mulher diante de Jesus. Eu fico imaginando essa mulher: será o que ele vai falar comigo? Será que Jesus vai falar comigo? Será se ele vai apontar o dedo para mim? Será que ele vai me culpar? Será o que ele vai fazer? Mas ele olha para ela e fala: cadê os seus acusadores?
Ela olhou com os olhos cheios de lágrimas. Senhor, não ficou nenhum. Nenhum restou. Mas o mais poderoso aqui é o que Jesus fala com ela. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não tem condenação para você. Ele quer te salvar, ele veio para te salvar. Jesus não tinha condenação para aquela mulher. Quem tinha era a religião da época. Jesus não tinha condenação para aquela mulher. Mas o que mais me chama a atenção é a ordem com que Jesus trata as coisas. Porque os religiosos, eles vão te dizer o seguinte: não peques mais, para que eu não te condene. Não peques mais, para que eu não te acuse. Jesus inverteu: eu não te condeno. E como não tem condenação sobre a sua vida, você não vai pecar mais. Você não vai pecar mais. Não sei se você está entendendo, mas essa ordem aqui diz muita coisa. Essa ordem aqui diz muita coisa. Essa ordem que foi trocada por Jesus, invertida por Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vim te condenar, mas eu vim trazer vida, e vida com abundância. Eu não vim trazer julgamento para a sua vida, eu vim trazer salvação para a sua vida. Olha, uma das coisas que o diabo usa é o pecado para trazer culpa sobre a vida da pessoa. O pecado, ele é usado por Satanás para gerar culpa na vida da pessoa. Então Jesus, ele remove a culpa e olha para a cara do diabo e fala: e aí, como é que você acusa agora se eu remover a culpa? O diabo não adianta mais usar o pecado porque você descobriu uma verdade. E a partir desse momento que você descobre essa verdade, você se torna uma nova criatura. Você nasce da água e do Espírito. E você se torna alguém nascido a partir do sacrifício da cruz. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você se torna mais do que vencedor. Veja, gerou santidade, gerou justiça. Mas primeiro foi: eu não te condeno. Não tem condenação sobre a sua vida, mulher. Não tem condenação. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Deixa eu te dizer uma coisa, para você entender. O pecado e a santidade é fruto da sua verdadeira natureza. Quando você nasce da água e do Espírito, quando você nasce e se torna uma nova criatura a partir de Jesus, a santidade é um resultado, são os frutos do novo nascimento. Essa mulher nasceu de novo. Jesus não só perdoou os pecados dela, essa mulher teve um encontro com a vida. Agora, quando eu não tenho esse encontro com Jesus, aí sim, os frutos da minha vida, os resultados da minha vida é o quê? Pecado, erro, engano. O que esses homens tentaram fazer com essa mulher, eles não conseguiram. Eu não te condeno. Por isso que em Romanos, capítulo 8, verso 1, apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, nascer da água e do Espírito. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo em mim, esperança da glória. Jesus livrou aquela mulher da lei do pecado e da morte. Aquela mulher estava com a sentença de pena de morte. Se não fosse Jesus ali, Romanos 8:2. Romanos 8:2. Foi isso que aconteceu com a mulher. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei que iria julgar aquela mulher para que ela morresse. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livra ela dessa sentença. Ela tem que morrer. E Jesus livra essa mulher, não só da morte, como também dos pecados, e faz ela uma nova criatura a partir dele. Essa mulher foi justificada pelas obras? Não. Deus a justificou através de Jesus. Ela foi justificada com o encontro de Jesus, com o encontro genuíno. Ela era culpada? Era? Era. Alguém tem dúvida que ela era culpada? Ela foi pega em ato de adultério, ela era culpada. Como então essa mulher foi justificada? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Quando Jesus entra em cena, quando Jesus chega na sua vida, Ele transforma tudo. Ele muda a sua natureza. Ele muda quem você é, a ponto de ninguém te acusar de absolutamente nada. Veja Romanos 8:33. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai acusar meus escolhidos? Sou eu que os justifico. É como se Jesus estivesse dizendo para aqueles fariseus, para aqueles religiosos: quem vai acusar essa mulher? Eu a justifico. Quem vai falar o contrário? Quem vai acusar essa mulher se eu a justifico diante do Pai? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não imputa pecado àquela mulher, mas a livra da morte e do seu passado. Quem poderia acusar era Deus, mas Deus a justifica. Não sei se você está me entendendo. Talvez pessoas chegaram aqui essa noite debaixo de acusação, debaixo de peso, debaixo de julgo, debaixo de culpa. Chegaram aqui diante de Jesus essa noite. Talvez um monte de dedo estava te apontando por coisas que você fez. Falando que você era desqualificado, falando que você era desqualificada, falando que você não era merecedora, falando que você não era merecedor. Mas o problema é que você veio parar de frente para Jesus. Na verdade não é o problema, né? É a solução. A parte boa é que você veio parar aqui essa noite. Talvez há pessoas aqui que estão como essa mulher, idêntico, na mesma situação, sendo acusados, sendo acusadas. Você fez isso,
Você fez aquilo, você não merece. Talvez as acusações que você está sofrendo não são de pessoas, mas da sua própria consciência. É claro que de certa forma influenciada pelo diabo. Porque ele pode trazer sugestões à mente da pessoa. Mas você veio parar aqui. Feche seus olhos.